Estranha Moral foi a primeira palestra que eu dei na Casa Espírita, lá com uns 14, 15 anos, e não vou revelar a idade hoje, mas faz bastante tempo. E o interessante, e aí uma provocação da Dirce da última vez que eu estive na casa, é de voltar e trabalhar esse tema. E coincidentemente, mexendo no material em casa, eu achei, não era nem esse nobre equipamento, eram as transparências. E trabalhando eu pude ver o quanto amadureceu o meu conhecimento e o meu entendimento em relação à estranha moral. A ponto de, durante todo o processo de reflexão, perceber que dentro do capítulo da estranha moral está os maiores convites à revolução íntima e o amadurecimento espiritual que Jesus faz. Outro ponto interessante. Quando Kardec separa as 4 parábolas que os 4 trechos que compõem a estranha moral, se quiserem visitar depois, não há a orientação dos espíritos no final do capítulo. Ele se provoca a refletir sobre essas passagens durante o processo de construção do Evangelho, e ele para analisar com outra ótica, com outro enfoque, essas passagens ditas estranhas, que a gente vai ver que não são tão estranhas assim. Elas são 4, eu separei para trabalhar hoje. Quem não odiar o seu pai e a sua mãe, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando nós poderíamos conceber Jesus falando frases como essa, convidando a odiar o pai e a mãe, ou deixa os mortos, segue tu a tua vida, né? E a principal, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão, a espada. De forma alguma a gente consegue compreender Jesus falando essas passagens. Mas nós temos que, antes de entrar na compreensão delas, compreender 2 definições, 3 na realidade, extremamente importantes. A definição de moral. Moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Ela funda-se na observação da lei de Deus. O homem, ele se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então ele tende a Deus. Essa é uma resposta que os espíritos deram na questão 629 no Livro dos Espíritos. Então, essa é a definição de moral. Tudo o que tende a Deus, que visa o bem e o bem de todos, está alinhado com a lei divina, coaduna com a questão moral. E 2 compreensões que a gente tem que ter quando vai estudar a estranha moral. Etimologia, que é a ciência que investiga a origem próxima e remota das palavras e sua evolução histórica. A língua, ela é viva. Ela vai mudando com o tempo, ela vai se adequando, palavras que eram usadas para um fim vão assumindo outro, e assim vai tendo a evolução da língua. E a semântica é o estudo dessas mudanças que no espaço e no tempo experimenta a significação das palavras consideradas como sinais das ideias. Então, são os 2 termos que nós usamos para aprender o real significado de uma palavra. Por que eu trouxe esses 3 entendimentos? Quando nós vamos estudar a fundo a questão da estranha moral, nós temos que lembrar que Jesus pregava em aramaico. Aramaico é praticamente uma língua muito falada, ela é um dialeto, pouco escrito, mais falado. E aí a gente entra em 3 grandes janelas da história. Quando Jesus pregou ao povo, ele não deixou nada escrito. Tudo foi passado de forma oral. Os primeiros evangelhos foram escritos décadas depois.
Jesus prega em aramaico, os primeiros evangelhos, décadas depois, são escritos em hebraico e em grego, já com a primeira tradução e já contendo uma deficiência de vocábulos para exprimir o que eles realmente queriam dizer. Então, a gente tem a primeira janela, a pregação verbal, a segunda janela, décadas depois, a primeira escrita. Quando o Império Romano assume, traz para si o rótulo de Império Cristão, ele traz para si a responsabilidade de guardar esses evangelhos escritos. Aqui a gente faz um parênteses que um escrevia, o outro escrevia, o outro escrevia. Quando reuniram, quando Roma decide reunir, tinha mais de 100 evangelhos. Para a gente entender, tinha uns 50 evangelhos de Lucas, mais uns 30 de João. E esses evangelhos, como é que eles eram disseminados? Eram feitos por copistas, que literalmente copiavam. Muitos deles eram analfabetos, eles só desenhavam. E nesse ato de desenhar, pode ser que alguma coisa tenha se perdido, tenha sido copiado errado, mas Roma detém isso, reduz de 100 para 30 e tantos escritos originais. Posteriormente é feita a seleção dos 4 principais evangelhos e a gente só tem a estabilização da história de Jesus dita em todos os evangelhos que estão na Bíblia com o advento de Gutenberg. Quando a gente tem a primeira impressão da Bíblia de forma metódica e a partir dali ela sofre pequenas alterações, mas não a ponto de mudar o contexto da história. Então, nós não estamos falando de um tempo muito longe. Gutenberg está ali batendo na porta do passado. Então, quer dizer, a estabilização histórica dos evangelhos de Jesus se deu logo ali atrás. Então, esse contexto ele é importante para a gente entender o porquê que se criou a nomenclatura da estranha moral. É estranho porque a gente olha de um perfil histórico sem conhecer a parte da semântica da palavra, da etimologia da palavra, e estranha porque a gente olha com olhos daqui para o mundo espiritual quando deveria ser de lá para cá. Ficou bem claro essa contextualização histórica toda? Aí vamos ao primeiro, odiar pai e mãe. Essa primeira passagem ela está em Lucas. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, imaginem Jesus falando isso, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mateus, dentro da mesma passagem, ele já diz: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui, recentemente, a Federação Espírita Brasileira, ela faz uma pequena alteração, porque quando a gente lê o termo odiar, não odeia, é uma coisa muito pesada, muito carregada, né? E aí ela faz uma pequena substituição por aborrecer. Então ela troca o não odiar por aborrecer. Então aquele que não aborrece o seu pai e a sua mãe. E dentro da contextualização lá da etimologia é amar menos. Se a gente substituir, se alguém vem a mim e ama menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus próprios filhos, não é digno de mim. O verbo odiar, dentro da contextualização de Jesus, não era com essa carga negativa. E aí a gente tem a evolução da palavra odiar, era só amar menos.
era mais suave do que a gente conhece hoje, né? Então, quando a gente tem esse convite, né? A contextualização da família ela é extremamente importante. É no seio familiar que a gente encontra os desafetos, ao que a gente tem que reparar. Todos os processos kármicos, eles estão sediados dentro do núcleo familiar, mas o convite de Jesus, ele vai além, no sentido de que você tem o seu núcleo familiar, você tem o que você precisa resgatar, mas você tem que olhar a sua jornada também. E se em algum momento a questão familiar ela for impeditiva para que você construa o seu caminho até Jesus, não é que você vai negar a família. Você vai continuar sendo o esteio, o amparo, mas você tem que priorizar a sua jornada também, né? Então é aquele assim, quantos hoje estão abrindo mão de estarem em casa com a família ou em alguma atividade, em algum, né? Algum evento familiar para estarem aqui buscando o seu autodesenvolvimento, o seu autodescobrimento. Então é esse o convite que Jesus faz quando ele diz, não é abandonar no sentido de não dar mais, esquece. Não, você está aqui, você vai cumprir o seu papel, mas você tem que cuidar da sua jornada também. Por quê? Porque ela é individual, né? Você tem o seu próprio caminho a ser trilhado. Então, a jornada espiritual é de cada espírito. Você tem o núcleo familiar, mas cada um do núcleo familiar tem a sua caminhada, tem o seu caminho, sabe onde é que o seu sapato vai fazer o calo, sabe o que precisa melhorar, né? O odiar, nesse sentido, ele não se trata de rejeição e desamor. Quando vocês forem ler em casa, lembrem disso. Não é rejeição, não é desamor. É cuidar do que você precisa aparar em relação à família, mas também olhar para a sua jornada individual. Lembrar que o verdadeiro laço entre os humanos é de ordem espiritual. Aí por isso que eu disse, quando a gente olha o capítulo da estranha moral daqui para lá, ela parece extremamente estranha. Agora, quando você bota na perspectiva da vida espiritual, ela faz completo sentido, né? E a verdade espiritual, ela tem que estar acima das convenções humanas, né? Se algo for obstáculo para o seu desenvolvimento, para a sua busca do desenvolvimento, você vai parar, você vai refletir, calma aí, até onde precisa, até onde eu devo ir, quando que eu devo mudar. Esse é um convite do odiar pai e mãe. E muitas vezes, como nós viemos de núcleos muito familiares, é difícil a gente conseguir fazer essa separação, mas é extremamente necessário. De novo, não abandonar, mas cada um tem a sua própria jornada a seguir. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa passagem ela está em Lucas. Quando Jesus profere essa passagem, ele está com os demais apóstolos e um jovem chega até ele e diz assim: mestre, eu quero te seguir, mas me permita enterrar o meu pai antes. E naquela época, os cortejos fúnebres, eles demoravam semanas, 10, 15 dias. Então ele estava pedindo um tempo demasiadamente grande para Jesus e Jesus estava só de passagem por onde o jovem estava. E aí Jesus fala essa frase para ele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Encarnados, mortos em espírito, presos aos automatismos, se nós formos trazer essa passagem para o dia de hoje. Então, quantos encarnados estão presos, vivendo aquela vida linear, sem buscar o autoconhecimento, sem buscar o autodescobrimento, sem buscar o alimento para a alma, e vão vivendo dentro daquele caminhar sem olhar para os lados, só, né, seguindo ali o que estipula, sem buscar nada mais, sem almejar a vida espiritual. E quando Jesus profere
essa frase, o que ele traz a nós, né, de ensino? O discipulado, ele requer urgência espiritual. Em nenhum momento ele disse para o jovem assim, não, larga teu pai lá e me segue porque eu sou prioridade. De forma alguma. Ele disse, vai, cumpre, faz a tua prece, te despede, mas o discipulado requer urgência espiritual. A necessidade de desenvolvimento, a necessidade de autodescobrimento, a necessidade de despertar para o mundo espiritual, ela está latente, ela está batendo na porta. A gente não pode ficar muito tempo esperando. Então o convite chega, se você perde a oportunidade, talvez não apareça outro, né? É fazer enquanto é agora. Nós recebemos dentro do trabalho espírita, quantas vezes a oportunidade de fazer o bem bate a porta. E a gente às vezes deixa passar. Ou atende, mas eu estou corrido, ou agora não dá. Não. Se o bem se a necessidade de fazer o bem bate a porta, nós temos como discípulos, como propagadores do Evangelho de Jesus, estar atento para que a gente possa ser instrumento da prática desse Evangelho aonde quer que seja. É fácil ser espírita dentro da casa espírita. Quando todo mundo fala a mesma língua, quando todo mundo faz as coisas exatamente como é para ser. Colocar o espiritismo em prática lá fora, no mercado de trabalho, na loja, quando alguém bate com o carrinho no calcanhar e machuca, é mais difícil. Mas é justamente lá que a gente tem que dar o testemunho desse evangelho redivivo e despertar esses espíritos para que possam conhecer também a beleza, né? A beleza do plano espiritual. E colocar o espírito acima do mundo material. Nós somos espíritos eternos, habitando transitoriamente um corpo material, e não o contrário. Então, tudo o que a gente pode angariar de conhecimento, de atividade no bem, a gente deve fazer e não deve perder a oportunidade disso, né? Então, assim, muitas vezes você vai ter que deixar situações passarem. Você vai ter que fazer escolhas, né? Pega um dia de bastante frio. Muita gente queria estar lá em casa, embaixo da coberta, quentinho, mas vem assistir a palestra, vem fazer a prática do passe, do atendimento fraterno e tudo que demanda, né, o atendimento da casa espírita. Todo mundo queria estar lá quentinho, mas precisa trabalhar o espírito acima desse mundo material, né? Nós estamos apenas de passagem por aqui. E não vim trazer a paz. Isso também um pouco polêmica. Passagem de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Jesus sabia que ao trazer o seu conhecimento, ele não traria divisão, mas ele traria entendimentos diferentes. Dentro do próprio lar, talvez o pai demorasse um pouquinho mais para compreender a essência do que Jesus trouxesse. O filho já seria um pouquinho mais rápido. Então, teria atritos, como hoje ainda tem. Como hoje, em algumas situações, quando você se declara espírita, ainda gera algum freio em algumas pessoas. Mas o que vocês fazem? Eu vou entrar lá na palestra, eu vou ver alguma coisa, vou sentir alguma coisa, e aí você desmistificar isso. Quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada, ele sabia que todo o conhecimento dele traria uma divisão no sentido de que, para você galgar um novo patamar de equilíbrio, você precisa
bagunçar tudo aqui embaixo. Você precisa abalar as estruturas para quê? Para que haja o despertamento daquelas mentes que ainda eram fiéis à lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Uma lei rígida. E ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Quer dizer, ele não veio destruir, trazer tudo novo. Ele veio abrir a cabeça das pessoas no sentido ao entendimento da necessidade da aplicação dessas leis em cada momento. Se a gente parar para refletir de forma profunda, há 2000 e tantos anos atrás ele trouxe isso e a gente ainda não consegue colocar em prática de forma total o que ele trouxe. Ainda gera fagulhas dentro dos lares. Quando alguém diz que não, eu vou seguir esse caminho do Cristo. Então, a questão da paz no seio familiar tem essa conotação. E aí ele trabalha uma paz um pouco mais profunda, que é a paz interna de cada um. Quando você está naquele conhecimento, pensa naquele povo, aquela mente lá fechadinha, aquela lei mosaica. Ele vem falando de um Deus que acolhe, não um Deus que vai punir, mas um pai que acolhe, um pai que é amor, um pai que perdoa. O pessoal olhou para ele assim, não está certo. Né? E aí o que ele fez? Ele teve que abalar as estruturas, ele teve que mexer nas estruturas mentais daquele povo, para quê? Para que eles conseguissem começar a refletir sobre Deus é amor, Deus acolhe, Deus perdoa, ele não vai punir. E aí o que você tem dentro desse processo? A desconstrução do homem velho, aqueles velhos hábitos, aqueles hábitos que seguram, que travam, que não permitem que o espírito evolua, para o surgimento do homem novo. Um homem já desperto para as leis espirituais, para o desenvolvimento espiritual, para a necessidade da importância disso na vida, né? Dentro da história cristã, não vou nem falar da espírita, dentro da história cristã, nós temos diversos exemplos de pessoas que tiveram todas as suas bases chacoalhadas quando resolveram assumir de fato que iriam seguir o Cristo. Mais para frente a gente vai ver algumas delas. Mas esse é o convite. Ninguém vem para a casa espírita, ninguém vem estudar a vida espiritual para permanecer dentro do mesmo cercadinho. A gente vem para romper com todas essas estruturas arcaicas que seguravam a gente, que mantinham o ser humano dentro do cercadinho por medo. Né? Então, qual é a paz que a gente busca? A paz do espírito. A paz do espírito que sabe que a vida espiritual é a verdadeira vida, que toda essa problemática que a gente passa aqui é transitória, né? Tranquilo. A verdadeira paz, ela só pode ser construída após a desconstrução do velho homem. Jesus sabia que ao propor um novo modo de viver, ele geraria conflitos, e conflitos bons, conflitos de despertamento. Haroldo Dutra Dias, ele complementa em uma das palestras dele o seguinte: a espada é a verdade que separa a sombra da luz dentro de nós. Portanto, a espada de Jesus não é para ferir, é para separar o que é do ego e o que é do espírito. A paz virá, mas depois da batalha interna. Quando eu leio esse trecho de Haroldo, eu fico imaginando assim, aquela limpeza que a gente faz no armário da transição de estação de inverno, verão, quando a gente baixa tudo em cima da cama, aquele caos, aí depois a gente vai lá e arruma. Nessa arrumação, algumas coisas sobram,
que a gente dá um destino útil, outras a gente mantém, e assim é com o conhecimento que a gente tem em relação à doutrina espírita. Como eu disse para vocês, há alguns anos atrás, quando eu trabalhei a primeira vez, eu tinha um entendimento. Trabalhando hoje, foi outro amadurecimento, outra compreensão dessas passagens de Jesus, e realmente elas são um convite para quê? Sai do teu quadradinho, sai do teu cercadinho, vai ganhar o mundo, por quê? Porque o Evangelho de Jesus é dinâmico, ele precisa de trabalhadores, ele precisa estar em todo lugar. E quando aceitamos o convite para conhecermos a doutrina, nós assumimos também o convite de divulgar. Divulgador da doutrina espírita, divulgador do Evangelho de Jesus não é só quem está aqui na frente. É quando você para lá na fila do mercado e a pessoa vai falar alguma coisa para você e você consegue entregar uma palavra de consolo. É quando em algum momento passado você teria um rompante de raiva e você passa e controla e reflete na sua mente que aquilo já não cabe mais a você diante da conduta cristã que você assumiu. Então, é ser espírita e ser cristão 24 horas por dia. E as obras espíritas que falam da estranha moral de forma aplicada, né? Quando Emmanuel dita Paulo de Tarso, e conforme ele narra na obra, Paulo Estevão, Saulo era um nobre, homem culto, respeitador, que ao encontrar Jesus rompe com a família, com as tradições, com o status que ele tinha no império. Ele sofre, mas ao mesmo tempo ele se permite florescer toda a essência do espírito para servir ao mestre. A sua fidelidade ao Cristo torna o apóstolo dos gentios. As epístolas de Paulo de Tarso são fenomenais, são entregas do Evangelho a cada povo. E a forma como ele acha, a forma como ele faz isso, ele não fere. Ele fala um linguajar que eles conseguem entender. Ele fala com as palavras que aquele povo consegue entender. Então, ele narra, ele traz o conhecimento do Evangelho, ele entrega aos povos o conhecimento do cristianismo, sem em nenhum momento, como fala anteriormente, sem ferir o ego, sem machucar, sem transgredir o conhecimento de cada... Ele entrega de uma forma tranquila, natural. No livro Pão Nosso, de novo Emmanuel, ele nos mostra que o lar é o primeiro campo do testemunho do espírito reencarnado. E ele lembra que muitas vezes é no ambiente familiar que surgem os maiores desafios à fé, exigindo perseverança, paciência e amor incondicional, mesmo diante da rejeição ou zombaria por causa do compromisso com o Evangelho. Aqui a gente tem uma situação... Pensa naquele jovem que vem de uma estrutura, de um lar estruturado muito em determinada religião e ele resolve romper o cercadinho ali e vem conhecer a doutrina. E ele fala isso dentro de casa. Ele vai gerar um burburinho. Ele vai gerar uma incomodação. Mas o bem, ele é quieto. Ele não vai se manifestar através de barulho, ele vai se manifestar justamente através de obras silenciosas. Então, aos pouquinhos, com a mudança na conduta dele, no entendimento, na forma como ele se porta dentro do lar, ele vai mostrando aos outros que aquele convite que ele recebeu
do Evangelho de Jesus de uma forma mais intensa, está promovendo mudanças boas, né? Então, dentro do lar, a gente tem as arestas a aparar, tem as situações a resolver, mas também é o berço de muita entrega positiva que pode ser feita. E André Luiz, e a questão do desapego no livro Nosso Lar, e nos Mensageiros também, ele relata numa determinada parte, quando ele relata que no umbral ele percebeu que os laços familiares que ele tinha com a esposa e com os filhos era desequilibrado pelo apego. Né? Quando ele vai lá, ele já está no umbral, ele vai visitar a esposa e a esposa já está com outro companheiro e ele se desestrutura e ele volta. E aí ele, ao aprender a servir, ele reencontrou os entes queridos com mais tranquilidade, com mais amor e menos exigência, sabendo que ele estava no plano espiritual, a família permaneceu no campo terreno e ela tinha que seguir a vida dela, né? Então a esposa, os filhos, eles tinham que seguir a jornada deles até completar, e aí precisavam do amparo que a vida encarnada demanda. Né? Então são 3 passagens atreladas às 3 passagens de Jesus que a gente comentou antes, que trazem muito bem a aplicação dela no dia a dia, né? Como Paulo de Tarso, nós temos inúmeras oportunidades de levar o Evangelho sem ferir, sem transgredir o momento do outro, respeitando a necessidade e a curiosidade do outro, né? Na questão de Emmanuel, do testemunho, né? A necessidade do ambiente familiar, de acolher, de ser trabalhado, mas sem esquecer da nossa caminhada. E questão de André Luiz, que os laços familiares, eles são necessários, são importantes, mas quando olhados pela ótica do plano espiritual, eles mudam no sentido de que a hierarquia familiar muda entre uma encarnação e outra. Hoje está pai e mãe, na próxima já vem em outra hierarquia, então não se ater a essas coisas pequenas da transitoriedade do nosso mundo material, mas sim da conquista do plano espiritual, da vida espiritual como um todo. E trazendo toda essa vivência prática da estranha moral para os nossos dias atuais. Agora falando das 4 passagens que tem no Evangelho. O primeiro convite que Jesus deixa: amar sem prender. Quem ama não prende. O verdadeiro amor, ele não aprisiona, ele liberta. E não é aquele amor marital que a gente está falando, é aquele amor fraternal, porque sabemos que todos nesse orbe somos irmãos. E se hoje uns estão brigando com os outros, lá na frente eles vão ter que aprender a se amar obrigatoriamente. Seguir a consciência cristã, assumir o compromisso com Cristo, vai além de um rótulo, vai além de uma edificação. Você é cristão, você trabalha a lei de amor, você trabalha o bem a si, ao próximo, você está de acordo com as leis divinas e está de acordo com a moral que a gente trabalhou lá no início. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Construção do patrimônio do espírito. É o que nós fazemos a cada momento que a gente está assistindo uma palestra, lendo um livro, participando de um grupo de estudo. A gente está edificando o patrimônio do espírito. Esse patrimônio, nenhum tempo rouba, nem nada vai tirar da gente. Então, a construção sólida desse patrimônio é o que nós podemos fazer para construir uma base sólida de evolução espiritual. Educar os sentimentos. Essa é uma parte bem difícil. É uma parte difícil porque os sentimentos, eles brotam da alma, do espírito. Se não, seriam apenas
sensações. E educar os sentimentos, saber que muitas vezes aquele que lhe faz mal, ele está num patamar que talvez ele está entregando o máximo que ele pode naquele momento. E não tê-lo num todo pelaquela ação que ele errou. Apesar de ele ter errado, ele é filho de Deus, ele vai receber o perdão igualmente, vai ter oportunidade de reparo, de sanar suas pendências. Então, o que nós podemos fazer buscando trazer a estranha moral para a nossa vivência prática? Por que eu estou sentindo isso? Qual o respaldo disso dentro da doutrina espírita, dentro da moral cristã? E trabalhar. Somente através do autoconhecimento, sabendo que nós temos dentro de nós, buscar a fundo o porquê que aquele sentimento está surgindo ou porquê aquela animosidade está surgindo, é que nós podemos caminhar para frente. Senão a gente vai ficar estagnado, batendo no mesmo lugar, sem compreender a essência daquilo que nos move rumo à perfectibilidade e cultivar o amor espiritualizado. Sempre quando a gente fala do amor, né, a gente lembra muito das relações carnais humanas, né? Mas quando é que foi a última vez que você olhou para um filho, para um amigo, para uma pessoa que naquele momento difícil estava lá com você e disse assim, eu te amo. Desprovido dessa bagagem material que a gente tem. Esse amor espiritualizado é para onde todos nós caminhamos inevitavelmente, né? Então, chegue hoje em casa, ou aquele amigo, aquele familiar, e deixe extravasar um eu te amo bem profundo. Vai fazer bem para ele e vai fazer bem para você. Que é o Evangelho de Jesus numa pequena prática, pequenininha, mas que pode mudar consideravelmente o estado vibracional da pessoa que está recebendo e da que está falando. E a moral de Jesus, ela é exigente. Quando nós assumimos esse compromisso, nós sabíamos que não seria fácil. Mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Ela é estranha aos olhos do mundo, mas ela é familiar aos corações despertos. Então sigamos com coragem, sem abandonar os nossos pelo caminho e sem trair o chamado divino. Cada um a seu tempo e na sua medida. Era isso.